Bom dia, quarto ano, tudo bem? Hoje a gente vai revisar um pouco do conteúdo de ciências, tá? Do primeiro bimestre. Vamos lá. Terra, planeta em que vivemos. Planeta Terra. Já vimos que a superfície do planeta Terra é composta basicamente por água, solo e ar. Também acabou de descobrir que existe mais água do que solo no planeta, né? A água é o elemento fundamental para que haja vida no planeta. O solo sustenta todos os ambientes terrestres e o ar forma a atmosfera que mantém o planeta aquecido. Sem a atmosfera, a temperatura cairia muito durante a noite. Então, a atmosfera é quem retém o calor do Sol e mantém a Terra aquecida em uma temperatura mais ou menos constante, certo? Isso é o que a atmosfera faz com a Terra. Conhecendo a biodiversidade. Todas as características que vimos permitem que o nosso planeta sustente uma rica biodiversidade, que nada mais é do que o conjunto dos seres vivos, sejam eles animais, vegetais, algas ou micro-organismos. Então, biodiversidade é nada mais do que o conjunto de seres vivos. Atualmente, a biodiversidade é considerada em 3 níveis: diversidade de espécie, que é a riqueza de espécie existente; diversidade genética, que é a diversidade de genes existente entre os indivíduos de uma espécie; e a diversidade de ecossistema, que é a diversidade de ecossistema nos quais as comunidades biológicas habitam e interagem, né? Então, vamos estudar essa parte aí, porque isso aí, tudo que eu tô falando aqui é matéria de prova, tá? Localização da Terra no espaço. A Terra é um dos planetas do Sistema Solar, sendo o terceiro planeta mais afastado do Sol, certo? Com relação ao formato, a Terra é esférica. E a Terra é um planeta o que significa que ela é um corpo relativamente grande que orbita uma estrela, o nosso Sol. Então, o Sol, a Terra é um planeta e o Sol é uma estrela. O sistema solar consiste do Sol e de todos os corpos celestes que orbitam em volta dele. Galáxia é um enorme conjunto de estrelas no espaço. A nossa galáxia é a Via Láctea, certinho? A Lua é o satélite natural da Terra. Existem também as fases da Lua, né? De acordo com a posição da Lua e do Sol. Então, a Lua pode ter várias fases. Camadas da Terra. A estrutura interna da Terra, isto é, toda a composição do planeta formada pela superfície e tudo que abaixo dela se encontra, é formada por várias formas, temperaturas, aspectos e composições químicos. Então, a Terra ela tem 3 camadas: a crosta terrestre, que é a primeira, o manto, que é a do meio, e o núcleo, que é a camada central, que é o que pouco se sabe sobre ele, porque como ele está no centro da Terra, lá embaixo, e é formado por magma, por a temperatura lá ser muito alta, então não tem como estudar muito sobre ele. Biosfera é o lugar onde se encontra a vida. Ela representa a camada da Terra que é habitada por seres vivos. Bio quer dizer vida, esfera quer dizer esfera. Portanto, a biosfera é a grande esfera da vida, o planeta Terra com todos os seres vivos e os seus ambientes de vida. As divisões da Terra: litosfera, que é a parte sólida; hidrosfera, que é a parte que se encontra as águas; e atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta. Erupções vulcânicas e terremotos. O que é vulcanismo? É erupção vulcânica em um fenômeno da natureza, geralmente associada à expulsão do magma de regiões profundas da Terra na superfície do planeta. Vulcão. Terremoto.
Os terremotos são resultantes das falhas geológicas e do tectonismo. Terremoto é um tipo de tremor abrupto, ou seja, um tremor de repente e intenso que ocorre na superfície terrestre. Tsunamis. Tsunamis são formado a partir de anomalias que provocam deslocamentos de uma enorme massa de água, como terremotos, deslocamentos de massas continentais e erupções. São aquelas ondas gigantes. O solo foram formados há milhões de anos, resultante da fragmentação das rochas, ocasionadas por processos de modificações químicas das mesmas. Então, o solo é uma fina camada que cobre as rochas, né, que é onde a gente pisa, e existem vários tipos de solo. O calcário, que tem pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas. O humoso, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito bom, muito fértil para a agricultura. O solo argiloso, que é formado por grãos pequenos e compactos, grãos de areia, né, pequenos. E o solo arenoso possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água infiltra facilmente. Modificações no solo. O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre, como a gente já viu aí, né? Ele pode ser modificado de acordo com os fenômenos naturais. Chuva, água, rios, animais, isso tudo pode modificar o solo. As queimadas, os desmatamentos, isso tudo pode mudar o solo. Seres vivos e o solo. Muitos seres vivos atuam na modificação do solo. A minhoca, por exemplo, cava buracos na terra que facilitam a entrada de água e ar. Além disso, as fezes da minhoca constituem humo, matéria orgânica excelente para os solos mais férteis. Então, aí, os animais, os seres vivos, ele já contribui para a modificação do solo. O solo e a agricultura. A agricultura consiste na utilização do solo para o cultivo de plantas, para a produção de alimentos ou matérias-primas. O agrônomo é um profissional de nível superior que desenvolve e implanta projetos de agropecuária. O solo, ele precisa ser cuidado. E um dos cuidados que deve ter antes da agricultura, antes de plantar alguma coisa, é a aração. A aração é uma técnica usada para preparar e tratar o solo, deixando ele mais fofinho. É como se a gente fosse mexer na terra e deixar ela bem fofinha, soltinha. Adubação é quando a gente enriquece o solo, coloca proteínas no solo. Irrigação é quando o solo é muito seco e a gente precisa colocar água. E drenagem, quando o solo é muito encharcado e a gente precisa tirar um pouco dessa água. Compostagem. Restos de alimento, folhas e outras partes das plantas e estercos podem ser decompostos em condições controladas, dando origem a um material denominado composto, adubo. Ou seja, a compostagem é a gente enriquecer o solo também, com vários tipos de elementos aí. E a poluição do solo, né? É toda e qualquer mudança em sua natureza. Existem produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos que poluem o solo. Principais causas. A gente pode afirmar que solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos como pilha, bateria, isso aí são as principais causas da poluição do solo. Principais tipos de poluição de solo: detritos, da vida urbana, depósitos ilegais de despejos industriais, agrotóxico e adubação incorreta. Principais consequências: o solo ele pode ficar poluído, né, com essa contaminação do terreno, tornando-o inútil
mas também acarreta na contaminação do lençol freático. Então, além de contaminar o solo, ainda contamina o lençol freático, aquele lençol de água que existe embaixo do solo, certo? Deu para vocês entenderem um pouquinho? Qualquer coisa vocês voltem aí, dê uma lidinha na apostila, que quando a gente voltar a gente corrige, tá? Tchau, tchau!